Louvado seja o nome do Senhor. Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. Neste vídeo, iremos falar sobre maus líderes, maus pastores, segundo o que diz a palavra de Deus. O texto que nós iremos ler está lá em Ezequiel, capítulo 34. Iremos ler os 10 primeiros versículos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas, com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Deus é contra os maus pastores. Deus é contra os maus líderes. O Senhor Deus, neste texto, está falando contra os reis de Israel e seus líderes. Porque numa nação, muitas das vezes, nós vemos só a figura do presidente. Mas ao lado do presidente tem ministros que governam juntamente com ele. Então, a palavra de Deus está falando aqui contra aqueles pastores ou aqueles reis, aqueles presidentes, aqueles líderes que visam enriquecer-se da lã e da gordura da ovelha, e não apacenta a ovelha, e não cuida da ovelha. Nós podemos ver que em Israel, por o povo pedir um rei como as outras nações, Deus, através de Samuel, levantou Saul. Mas não era esse o desejo de Deus. Deus queria ser o seu rei. E nós vemos que Saul falhou. Ele falhou em ser rei conforme Deus queria. Deus colocou em prova e ele não conseguiu agradar a Deus.
E nós vemos que Saul morreu e veio Davi. E a palavra de Deus, quando fala sobre o rei Davi, fala um rei segundo o coração de Deus. O que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que fará tudo segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, no início eu falei, na boca do mentiroso o certo é duvidoso. Então presta atenção nessa historinha que nós iremos contar. Conta-se que um jovem pastor sempre levava o seu rebanho para o mato, para a campina, e ali passava o dia inteiro antes de trazer as ovelhas para o curral. Quando estava muito distante, lá ele ficava. E isso tudo foi trazendo um estresse a ele, e ele começou a pensar o que poderia fazer para que ele risse um pouquinho, se divertisse um pouquinho e saísse daquele estresse. Então conta que aquele pastorzinho teve uma ideia. Eu vou dar um susto na minha comunidade. Eu vou dar um susto lá no meu arraial, lá onde eu moro. E quando ele ia se aproximando, ele gritava: olha o lobo, olha o lobo! E saía todo mundo correndo daquele lugarejo, e todo mundo se escondia. Aí depois ele começava a rir, kkkk. E ele fez isso por muitas vezes. Então um dia, e todo mundo corria e via que não tinha lobo nenhum. Isso ele fez várias vezes. E depois, um dia, diz a historinha que aquele pastor vinha descendo com o seu rebanho e veio o lobo. E lobo não caça sozinho. Lobo caça com a alcateia, um grupo de lobos. E via aqueles lobos e ele começou a gritar: lobo, lobo, lobo. E ninguém deu atenção para ele. E devorou muitas ovelhas. E quando ele chegou com o restante das ovelhas, ele falou: por que vocês não me acudiram? O que eles falaram? Achamos que era brincadeira tua. Então agora você entendeu o que eu disse? Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. No Brasil, já se passaram muitos presidentes. Já se passaram presidentes que foram chamados de maus e já passaram presidentes que foram chamados de bons. Mas já passaram muitos maus do que bons. O que você acha de Getúlio Vargas? Eu não era nascido na época, mas a internet pode dizer para você como ficou a nação quando Getúlio Vargas suicidou-se, assim diz a história, e outros dizem que mataram Getúlio Vargas. O Brasil chorou. Getúlio Vargas era isso que o presidente Jair Messias Bolsonaro faz. Ele andava no meio da população e conversava com o povo. Jair Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. E dizem que ele é um mau presidente. Bom, a questão é que a Bíblia diz que os reis na terra, sejam bons, sejam maus, todos eles foram levantados por Deus. O texto que nós acabamos de ler fala que Deus pune os maus pastores, Deus pune os maus reis, Deus pune os maus presidentes, porque Deus, neste texto, diz que ele colocou
o pastor para cuidar do rebanho, para dar conforto ao rebanho, para dar alimento ao rebanho e para guardar o rebanho do mal. A exemplo desta historinha que eu contei, o pastor tem que guardar o exemplo, o pastor tem que guardar o rebanho do lobo. Então, o texto diz, o versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Uma referência a Israel, que ia chegar um tempo que o povo de Israel iria se espalhar por toda a face da terra, e isto aconteceu. Israel se espalhou. Hoje nós vemos líderes em Israel chamando o povo de Israel para voltar à terra, porque o Messias está voltando, o Messias prometido está voltando. E nós sabemos que ele está retornando, não voltando, porque ele já veio uma vez. Por que eles se espalharam? Porque Israel já não era uma boa terra para se viver? Não. Israel não era um bom líder? Não. Israel tinha sido destruído. Por que foi destruído? Por que Deus permitiu que Israel fosse destruído? Aleluia! E perdeu-se o nome de Israel? Né? Como sempre falo, Deus, quando quer exaltar alguém, primeiro ele humilha. Ele primeiro precisa fazer de você pós-cinza, para depois levantar você. Se você continuar sendo fiel, sendo pós-cinza, lá na humilhação, aleluia, continuando a confiar nele, ele vai te levantar de novo. Aleluia, isto é uma regra de Deus, isto é uma regra divina. Quando pensaram que Jesus tinha sido destruído, no terceiro dia, ele ressuscitou. Isto é uma regra divina. Você quer ser vitorioso? Você quer ser um vencedor? Você quer fazer muito para Deus? Quando Deus começar a te provar, fique firme. Mas é nesta hora que muitos acham que Deus esqueceu dele. Aleluia! Lembra de Noé na arca? Deus esqueceu dele. Não, Deus deixou ele para lá. E diz a palavra de Deus que lembrou Deus de Noé. Assim Deus faz com muitos. Aleluia! E neste período de provação em que Deus diz, fica firme, eles vacilam e caem. E começam a fazer coisas que não agradam a Deus, e assim eles ficam derrotados. Mas, como Davi, exemplo, Davi fugiu de Saul por 10 anos. 10 anos ele suportou a humilhação e Deus o exaltou. Saiba tu suportar a humilhação que Deus vai te exaltar. Então, Israel se espalhou pelo mundo, porque a terra de Israel tinha sido destruída, não era um bom lugar para viver, e lá não tinha bons líderes. E Deus assim permitiu. E o Brasil? Quantos têm saído do Brasil por não ver o Brasil como boa terra? Quem disse que o Brasil não é uma boa terra? O Brasil é uma ótima terra. O problema são os governantes, não é? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 3 diz, comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que é sabido deste Brasil é, o Brasil é famoso por sua corrupção. Quantos aí foram presos na Lava Jato e ainda tem mais gente aí para ser presa? Esses dias pegaram um bocado aí e vão continuar pegando, por quê? Porque a lei parece que ela falha. E muitos dizem, não, a lei dos Estados Unidos não falha. A lei que não falha é Deus, mas Deus, por ser misericordioso, prolonga os dias destes para que eles se arrependam, mas eles não se arrependem. Então Deus teve um plano.
Aleluia! Vou permitir, vou mandar uma pandemia, uma peste para matar. E que os bons se livrem. E que os bons fiquem agarrados com Deus. Porque a peste vai matar e está matando. O Espírito de Deus falou comigo que os maus pastores estarão morrendo nesta pandemia. Os maus pastores não podem viver, porque os maus pastores só querem saber de apacentar a si mesmo. Aleluia! Eles só querem apacentar a si mesmo. Então Deus deu um sinal no Brasil. É que ninguém está enxergando este sinal. Qual foi o sinal? Deus permitiu que antes que a pandemia chegasse, a morte chegasse à vida daquele que ele tinha escolhido para ser presidente do Brasil. A morte chegou para Jair Messias Bolsonaro. E o que nós vemos que Deus permitiu o diabo matar ele. Olha, através deste homem eu vou fazer justiça no Brasil. Deus disse, olha aí, Satanás, através deste homem aí eu vou fazer justiça no Brasil. Vai lá, vê se você consegue matar ele. Deus permitiu. O demônio entrou na vida daquele homem e o homem que deu a facada no Jair Bolsonaro não foi um qualquer, foi um homem treinado. Treinado para matar. Ele enfiou a peixeira e rodou a peixeira, quer dizer, misturou tudo no ventre do presidente, daquele que seria presidente. E muitos acharam agora já era para ele. A esquerda achou que ele agora já estava morto. Mas Deus não deixou que matasse aquele que tinha ele escolhido para ser o presidente da grande nação brasileira. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acabei de dizer, que Deus primeiro permite uma grande humilhação na vida daquele que ele quer exaltar. Deus permitiu uma grande humilhação para Jair Messias Bolsonaro. Aleluia! E quando pensaram que ele ia morrer, Deus está o exaltando. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi, 10 anos, foi perseguido por Saul. E ele conseguiu vencer. Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E o que eu digo para o presidente Jair Bolsonaro? Ele precisa ter um coração segundo o coração de Deus. O que eu digo para os pastores evangélicos? Você precisa ter um coração segundo o coração de Deus e parar de apacentar-se a si mesmo, trazendo luxo para a sua vida, trazendo um maior salário para você. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para cuidar do rebanho. Deus te chamou para ser um homem capacitado a livrar o rebanho do lobo. Deus não quer que você seja este pastor mentiroso, porque o dia que você falar uma verdade, ninguém vai acreditar em você. Jair Bolsonaro está falando a verdade, e ele usa o versículo da palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Por tantos presidentes dizerem que está falando a verdade e no final nós vemos que ele está falando a mentira, ninguém mais acredita na verdade. Porque eles falam uma coisa e fazem outras. O que você me diz do presidente Lula? O que você me diz da presidente Dilma? O que você me diz? Aleluia! A corrupção vieram atrás deles, vieram juntamente com eles. E agora o que você me diz de Jair Messias Bolsonaro? Está ele corrompido? Está ele roubando o Brasil? Está ele fazendo aqueles negocinhos
que os políticos fazem para saquear o dinheiro da nação, até hoje não conseguiram pegar ele. Então ele usa o versículo: conhecereis a verdade vos libertará, mas ninguém está acreditando em Jair Bolsonaro. Por causa de quê? Porque muitos que vieram antes dele disseram que ia fazer o bem para a nação e foi descoberto corrupção dos partidos deles, corrupção dos ministros dele, dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus está fazendo uma obra no Brasil. E Deus deu início a essa limpeza através da pandemia, como se Deus dissesse assim: agora eu quero ver quem vai escapar da peste que está matando, da peste que irá matar. E a peste está matando, está caindo muita gente, está morrendo muita gente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me encerrar a primeira parte, e eu quero que você veja o segundo vídeo com a segunda parte neste mesmo assunto. Que Deus te abençoe.